Olá, sétimo ano, tudo bem? Vamos começar aqui a nossa revisão para a prova, a primeira prova mensal de vocês, né? Vamos falar sobre os capítulos 1 e 2 do livro, tá? E eu vou lembrar conceitos. Vejam, eu não vou conseguir acompanhar vocês no dia que antecede a prova. Ó, a prova já é na sexta-feira da outra semana, né? Eu estou gravando isso aqui na quarta-feira, na terça-feira da semana anterior. Mas eu estou preparando para vocês poderem assistir a esse conteúdo, porque nas proximidades da prova não dá tempo de rever tudo. Eu preciso que você assista a esse vídeo e acompanhe com o seu livro de lado, com o seu caderno, fazendo anotações. Preste atenção às explicações e vá fazendo as anotações, tá certo? A gente vai precisar fazer isso, porque é assunto demais, e não dá tempo. Não espere para rever o conteúdo só na véspera, não vai dar certo. Assista esse vídeo agora, nesse final de semana, tá certo? É importante. E vá com o seu livrinho, obviamente, né? Vá com o seu livrinho de lado, caderno de lado, caneta, lápis, para anotar, para entender. Se não fez as tarefas do livro, nós vamos fazer algumas das tarefas do livro com você aqui nessa aula. Tenha paciência, leva tempo, porque estamos tentando resumir todo o conteúdo dessas semanas em um vídeo só, talvez 2 vídeos. Então tenha paciência, vai ser conteúdo. Se deixou acumular até aqui, vai ser conteúdo. Mas vamos fazer a prova, você entender a prova, tá? Ok. Vamos lá. O primeiro assunto é divisibilidade. O que é divisibilidade? Certo? A gente tem que imaginar o seguinte: um número ele é divisível pelo outro, ou um número não é divisível pelo outro. Ou ele é divisível ou ele não é divisível. A gente precisa entender quando é que eu digo que um número é divisível e quando é que eu digo que um número não é divisível. Certo? Olha só, dá uma olhada. Eu vou aparecer pequenininho aqui para vocês e a gente vai mostrar aqui a tela. Certo? Vamos pegar aqui um espaço em branco para eu poder escrever. Pronto, aqui nós temos um quadro branco ótimo para a gente poder escrever. E preste atenção. Vamos imaginar o número 34. Certo? 34. 34 é divisível por 5? Essa é uma pergunta. 34 é divisível por 5? O que significa é divisível por? Essa expressão é divisível por significa pode ser dividido e não sobrará nenhum resto. Ou seja, será o que nós chamamos de divisão exata. Então eu só posso dizer que o 34 é divisível por 5 se ele pode ser dividido e não sobra nenhum resto. Eu vou fazer assim, ó. 34 dividido por 5. 34 dividido por 5. O que é que fica? 5. Qual é o número mais próximo da tabuada do 5? Eu não lembro. Veja como é importante você ter a tabuada memorizada, né? 5 vezes 1, 5 vezes 2, 5 vezes 3, e aí vai 5 vezes 4, 5 vezes 5, 5 vezes 6, 5 vezes 7. Eu vou ficar aqui porque eu sei quanto é que dá, então eu já tenho aqui a tabuada pronta. 5 vezes 1 dá 5, 5 vezes 2 dá 10, 5 vezes 3 dá 15, 5 vezes 4 dá 20, 25, 30 e 35. Olha só. O 5 vezes 7, que está aqui bem perto de mim, o 5 vezes 7, já dá 35. Eu tenho 34 coisas para dividir por 5 pessoas. Eu tenho 34 coisas para dividir por 5 pessoas. Eu não tenho 35 coisas para dividir por 5 pessoas. Não tenho 35. Então, se eu não tenho 35,
eu não posso pensar dessa forma. Eu posso pensar que 34 dividido por 5, o número mais próximo de divisão que dá 5 é o 6. Então, isso dá 6 coisas para cada pessoa. Eu vou conseguir distribuir 6, sei lá, chocolates para cada pessoa. Eu tenho 34 chocolates, quero dividir para 5 pessoas. Vai dar 6 chocolates para cada pessoa, mas vai sobrar, certo? Então, porque você sabe como fazer, né? Você já lembra como fazer. O número mais próximo na tabuada do 5 é o 30. O número mais próximo na tabuada do 5, que se aproxima do 34 sem passar dele, sem ser maior do que ele, é 30. Ok? Então, aí a gente vai multiplicar aqui, ó, 6 vezes 5 dá 30. 6 vezes 5 dá 30. Aí eu vou saber o quanto sobrou. A gente faz essa subtração, a gente sempre faz essa subtração para saber quanto sobrou. Saber quanto sobrou. E quanto sobrou, né? 34 menos 30 dá 4. Isso aqui é o que nós chamamos de resto. Você já sabe disso. Olha só. Esta divisão é o que nós chamamos de divisão não exata. É uma divisão não exata, tá? Ó. Teve resto? Sobrou alguma coisa? Teve sobra? Sim, teve. Sobraram 4, que eu não posso dividir entre 5 pessoas. Porque 4 é menor do que 5, eu não posso dividir entre 5 pessoas. Então, se teve resto, isso aqui é uma divisão inexata. Ou seja, uma divisão que não é exata. Tá? Não é certa, não é redonda, não é perfeita. É uma divisão inexata, uma divisão não exata. Ok? Essa divisão inexata me diz uma coisa. O 34 não é divisível por 5. O 34 não é divisível por 5. Porque se sobrou alguma coisa, é porque não é divisível. Não é exatamente divisível. Então, quando um número é divisível por outro, é necessário que você divida e saiba se vai ter resto ou não. Se tiver resto, a divisão é inexata, então eu digo que aquele número não é divisível por aquele outro número. 34 não é divisível por 5. Vou dar outro exemplo. Vamos dar outro exemplo. Né? 72 dividido por 4. 72 é divisível por 4? Vamos saber se é. Você lembra como fazer a divisão com mais de um número, né? 7 pode ser dividido por 4 porque 7 é maior do que 4. Então, 7, 4 vezes, quantas vezes cabe no 7? Cabe uma vez só. Certo? 1 vezes 4 dá 4. 7 menos 4 dá 3. Aí eu vou baixar o 2 aqui, descer o 2 para o 2 completar aqui. Note que antes de eu baixar o 2, deixa eu apagar aqui o 2 baixado. Antes de eu baixar o 2, a gente fez esse 7 menos 4 para saber quanto sobra. Quanto sobrou. Certo? Opa, sobrou é com... Não é show não, João. É sobrou. Quanto sobrou? Pronto. Quanto é que sobrou, né? 1 vezes 4 dá 4. 7 menos 4, quanto sobrou? 3. Pronto, foi isso que sobrou, certo? Mas terminou a divisão aqui? Não, não terminou a divisão aqui. Eu vou ter que baixar o 2 para formar o 2 aqui e formar um número. 32 dividido por 4. Você não se lembra? Faz a tabuada do 4, né? 4 vezes 1, 4 vezes 2. Eu não vou fazer a tabuada toda. Eu sei que 32 dividido por 4 é 8. Por quê? Porque quando eu chegar aqui em 4 vezes 8, isso vai dar 32. 4 vezes 8 vai dar exatamente 32. Então, 32 dividido por 4 dá 8. 8 vezes 4, 32. 32 menos 32, 0.
Esse zero indica o que nós chamamos de divisão exata. Divisão exata. Não esquece esse nome, divisão exata. É a divisão em que não tem resto. É a divisão que não apresenta resto. É a divisão onde o resto vale zero. Pronto. Não houve sobra, foi dividido igualmente. Então, se eu tiver 72 chocolates e quiser dividir 72 chocolates para 4 pessoas, cada uma das pessoas vai receber 18 chocolates. E não vai sobrar nada. Então, 72 é divisível por 4. 72 é divisível por 4. Simplesmente isso. Ok? Já sei o que é divisível, já sei o que não é divisível. Na sua prova, pode aparecer um número muito grande. Exemplo, pode aparecer um número do tipo 783, ou então 78.325, ó, que número enorme. É divisível por, sei lá, 8, ou é divisível por 3. Quase todo mundo faz a mesma coisa. Se a pergunta for essa, 78.325 é divisível por 3? Sim ou não? A maioria das pessoas vai fazer o seguinte, vai dividir. Vai fazer isso, 78.325 dividido por 3. Ok. 7 dividido por 3 dá 2. 2 vezes 3 dá 6. Vamos ver se sobra alguma coisa. 7 menos 6 dá 1. Ok. 1 não pode ser dividido por 8. Então eu tenho que baixar o 8 aqui. Fica 18. 18 dividido por 3 dá 6. 6 vezes 3 dá 18. 18 menos 18, vamos saber se sobra alguma coisa, fica 0. Aí eu tenho que baixar o 3 aqui para acompanhar o 0. 3. 3 dividido por 3 dá 1. 1 vezes 3 dá 3. Não sobra nada. Aí eu tenho que baixar o 2, porque o 0 não pode ser dividido por 3. 2. 2 dividido por 3 não dá. Não dá 2 dividido por 3. Se não dá, a gente acabou de baixar o 2, tem que colocar um 0 aqui. Nós temos que colocar um 0 aqui. Porque a gente baixou o 2, mas o número que apareceu aqui ainda não pode ser dividido por 3. Certo? Aí você vai pensar assim, 0 vezes 3. 0 vezes 3 dá 0. 2 menos 0 dá 2. Ok, agora eu vou baixar o 5. Baixei o 5. 25. 25 dividido por 3 dá 8. 8 vezes 3 dá 24. Vamos testar se sobrou alguma coisa. 25 menos 24 dá 1. Ou seja, 78.325 não é divisível por 3. Por que não é divisível por 3? Porque sobrou. Se sobrou no final da conta toda, quando é que a conta termina? A conta termina quando você não tiver mais números para descer. Quando você tiver analisado todos os números ali do dividendo, quando não tiver número mais para descer, é sinal que você terminou a sua conta. Chegou no resto lá embaixo, não tem mais número para descer, acabou a sua conta. Então eu posso garantir que 78.325 não é divisível por 3. Não é divisível por 3. Pronto, garanti, acabei de fazer a conta. Só que, minha gente, não é preciso fazer a conta. Existem formas de você saber se o número é divisível por 2, se ele é divisível por 3, sem fazer a conta. Eu vou mostrar isso para você, já está lá. Já está lá no seu livro, são os chamados
critérios de divisibilidade. Quando é que eu sei que um número ele é divisível por 2? Quando é que eu sei que um número é divisível por 3? Quando é que eu sei que um número é divisível por 5? Eu vou mostrar a vocês, ok? Então, preste atenção agora para a gente ter uma ideia. Você precisa saber isso, porque aí na hora que eu te der um número, você vai dizer, opa, esse aí é divisível por 3, esse aí também é divisível por 4, esse aí é divisível por 2, ele não é divisível por 5. Você vai ter uma ideia, na hora que olhar para o número, não importa o tamanho dele, você vai ter que dizer, ó, aquele número ali é divisível por 2, por 3, por 4, por 5, certo? Bora lá, bora limpar aqui. Deixa eu ajustar aqui. Cadê? Tá aqui. Pronto. Aqui, o que é divisibilidade é saber se tem resto ou se não tem resto, tá certo? Vamos voltar aqui. O que são os critérios de divisibilidade? Critérios de divisibilidade são como eu descubro se um número é divisível por outro. Aqui estão algumas das dicas, certo? Ó, todo número é divisível por 2 se ele for par. Todo número é divisível por 2 se ele for par. Tá aqui, tá escrito aqui em bom português. Ele é divisível por 2 se ele for par. O que é um número par? Veja, um número par é justamente um número que pode ser cortado na metade e as duas metades ficam iguais. Ou seja, isso significa ser divisível por 2. Mas como é que eu sei que o número é par? Muito simples. Muito simples. Vamos pegar um número aqui de exemplo. 15.394. 15.394. 15.394 é par? Às vezes a gente fica assim, né? Ó, eu vi muita gente fazendo. 1 é ímpar, 2 é par. 3 é ímpar, 4 é par. 5 é ímpar, 6 é par. 7 é ímpar, 8 é par. 9 é ímpar, 10 é par. Vocês ficam alternando os dedos porque sabem que o número tem que ser ímpar, o próximo é par. O próximo tem que ser ímpar, o outro é par. Então, é sempre um número ímpar seguido de um número par, seguido de um número ímpar, seguido de um número par. Você já sabe disso. Mas você precisa, não vai contar até 15.394, vai? Não vai. Então, como é que eu sei que o 15.394 é par? Você vai analisar o último algarismo, só o último algarismo, para analisar se o número é par. Você vai fazer isso, ó. Este último algarismo aqui, o que é o último algarismo? É o último símbolo. É um número 4. Ele é par? Sim. Então, o número é par. Certo? Para eu saber se um número é par, para ele ser par, ele tem que terminar em 0, em 2, 4, 6 ou 8. Tudo isso, número par. Número par é divisível por 2. Os números que terminam, vê, se o último algarismo fosse 1, 3, 5, 7 ou 9, a gente diz que esse número é ímpar. Os números ímpares não são divisíveis por 2. Resolvido o problema. Então, se eu te der um número muito grande, muito grande, só precisa analisar o último algarismo. Se o último algarismo for par, então aquele número é par. E se aquele número é par, ele é divisível por 2, certo? Vou dar um outro exemplo aqui. Vamos apagar aqui. Vamos dar um outro exemplo. Imagine o número 3.817.303.421. Pronto, esse número é enorme. Ele é divisível por 2? Não. Por que ele não é divisível por 2? Porque o seu último algarismo é o número 1. Se seu último algarismo é o número 1, esse número grandão, ele é ímpar. Se ele é ímpar, ele não é divisível por 2. Para ser divisível por 2, ele tem que ser par. Ou seja, seu último algarismo tem que ser par. Ok? Pronto. Como é que eu sei? Como é que eu sei que um número ele é divisível por 5? Vou pular para cá para o 5.
Como é que eu sei que ele é divisível por 5? Ele tem que terminar ou em 0 ou em 5. Veja, não é mais se ele é par ou ímpar, não. É se ele terminar em 0 ou 5, se o último algarismo for 0 ou for 5, ele é divisível por 5. Ele pode ser dividido por 5 sem sobrar resto. E olha a prova disso. Na tabuada do 5, 5 vezes 1 é 5. 5 vezes 2 é 10. 5 vezes 3, a gente já tinha feito isso agora há pouco, é 15. 5 vezes 4 é 20. 5 vezes 5 é 25. Veja que todos os números terminam ou em 5, os números da tabuada do 5 terminam em 0 ou 5. Pronto. Não tem como terminar em outro número. Tá? Então, se eu disser assim, o número 2.417.805 é divisível por 5? É. Por quê? Porque ele termina em 5. O número 1 milhão, ele é divisível por 5? É. Por quê? Porque ele termina em 0. É só analisar o último algarismo. Analisou o último algarismo, se ele for 5 ou se ele for 0, você tem um número divisível por 5. O número 3.177.000, ele é divisível por 5? Não, porque ele não termina nem em 5 nem em 0. Ok? Então já sabemos como o número é divisível por 5, se ele termina em 0 ou em 5. Quando é que um número é divisível por 10? Um número é divisível por 10 quando ele termina em 0. Certo? Terminou em 0, é divisível por 10. Vê? Tabuada do 10, né? 10 vezes 1. 10 vezes 2. 10 vezes 3. Eu não preciso completar muita coisa. Vai mostrar você isso. 10 vezes 1, 10. 10 vezes 2, 20. 10 vezes 3, 30. Todos os números que estão na tabuada do 10 terminam em 0. Né? Ó, 10, 20, 30. Se terminar em 0 o número, ele é divisível por 10. Se não terminar em 0, por exemplo, o número 17 não é divisível por 10. O número 340 é divisível por 10. O número 8.245 não é divisível por 10, mas é divisível por 5. Ele é divisível por 5. Todo número divisível por 10 também é divisível por 5. Por quê? Porque todos eles terminam em 0 e o 0 também é aceito para ser divisível por 5. Certo? Ok, então chega da gente analisar as formas mais fáceis de saber se um número é divisível por um outro número. Tanto no 2, quanto no 5, quanto no 10, basta que você olhe para o último algarismo. Para o 2, o último algarismo tem que ser o 2, 4, 6, 8 ou 0. Pronto. Um desses algarismos, se terminar em um desses algarismos, ele é divisível por 2. Se terminar apenas em 0 ou em 5, ele é divisível por 5. Se terminar em 0, terminou em 0, ele é divisível por 10. Tá? Ok, agora vamos para o 3. Quando é que eu sei que o número é divisível por 3? Vou limpar aqui a tela para vocês. Para dividir por 3, tem muita gente que pensa assim, se o 2 é par, então os números divisíveis por 3 são ímpar. Não. Para você ter certeza se um número é divisível por 3, você precisa somar os algarismos. Se a soma desses algarismos também for divisível por 3, então o número é divisível por 3. Deixa eu mostrar isso para vocês. Pega o número 372. 372. O que eu tenho que fazer para saber se os 372 ele é divisível por 3? Primeiro, só olhando para ele, eu sei que ele é divisível por 2, porque ele é par. Ele não é divisível por 5, porque não termina nem com 5 nem com 0. E ele não é divisível por 10, porque ele não termina com 0. Certo? Então, está aqui
esclarecido. 372, ele é divisível por 2, mas não é divisível nem por 5 nem por 10. Já deu para olhar para ele e saber disso. Percebeu que eu não preciso fazer a divisão? Eu não preciso dividir para testar. Eu estou mostrando como é que a gente olha para um número e decide se ele é divisível ou não, sem fazer a divisão, sem fazer a conta. 372, certo? Como é que eu sei que ele é divisível por 3? Eu vou ter que fazer isso, ó. 3 mais 7 mais 2. Eu vou ter que somar os algarismos. Somar os algarismos. 3 mais 7 mais 2. 3 mais 7 mais 2 vai dar 12. Pronto. Essa é a soma dos algarismos. A soma dos algarismos. A soma dos algarismos do 372. A soma dos algarismos deu 12. Aí eu vou perguntar, 12 está na tabuada do 3, ou seja, 12 é um múltiplo do 3. Vamos lá. 3 vezes 1, 3. 3 vezes 2, 6. 3 vezes 3, 9. 3 vezes 4, 12. Sim, o 12 está na tabuada do 3. Então, o 12 é divisível pelo 3. O 12 é múltiplo de 3. Ó, quando alguém disser assim, quando alguém escrever para você, 12 é múltiplo de 3. 12 é múltiplo de 3, significa o 12 está na tabuada do 3. O 12 é um dos resultados da tabuada do 3. É a mesma coisa que dizer que o 12 é divisível por 3. Divisível por 3. 12 é múltiplo de 3, porque 12 é divisível por 3. É a mesma coisa, o sentido é o mesmo. 12 pode ser dividido por 3 sem resto. 12 está na tabuada do 3. É um resultado da tabuada do 3. Então, a expressão 12 é múltiplo de 3 é a mesma coisa, significa a mesma coisa, que 12 é divisível por 3. Tá? Então, se o 12, que é a soma dos algarismos, é divisível por 3, então o número 372 ele é divisível por 3. Então, para descobrir se um número é divisível por 3, você já sabe. Para descobrir se um número é divisível por 3, você vai somar os algarismos. Somar os algarismos do número. Se esta soma também for divisível por 3, então o número todo, 372, ele é divisível por 3. Tudo bem? Vou dar um outro exemplo. Vamos dar um outro exemplo. O número 5, 4, 2, 5, 4, 2, 6. Pronto. 5.426. 5.426 é divisível por 3? Vamos somar. 5 mais 4 mais 2 mais 6. 5 mais 4, 9, mais 2, 11, mais 6, 17. 17. 17 não está na tabuada do 3. 17 não é divisível por 3. Então, esse número não é divisível por 3. Não dá para dividi-lo por 3. Se você fizer o cálculo para comprovar, 5, 4, 2, 6, fazendo o cálculo para comprovar, eu vou dividir isso por 3. 5 dividido por 3 dá 1. 1 vezes 3 dá 3. 5 menos 3 dá 2. Desce o número 4. O 4 descendo fica 8. 8 vezes 3, 24. 24 menos 24, 0. Baixa o 2 aqui. Baixou o 2, não dá para dividir por 3, bota um 0 aqui. Agora a gente baixa o 6 aqui. Baixou o 6 aqui, isso dá 8. 8 vezes 3, 24. 26 menos 24 dá 2. Não tem mais ninguém para baixar, 2 é o resto. Só isso. Esse número não é divisível por 3 e eu não precisei fazer essa conta para descobrir isso. Eu só somei os algarismos. Tá? Ok. Como é que eu sei que um número é divisível por 6?
um número é divisível por 6 se ele for divisível por 3 e por 2 ao mesmo tempo. Ou seja, divisível por 2, ele tem que ser par. Divisível por 3, a soma dos algarismos. Soma dos algarismos. Pronto. Ok? Aquele número que eu havia apresentado antes, o 372, olha aqui, 372. 372, ele é divisível por 2? Ele é par? Sim, ele é divisível por 2. Ele é divisível por 2. Ele é divisível por 3? A gente testou que sim, somou os algarismos, deu 12. Ok, então ele é divisível por 3. Já que ele é divisível por 2 e por 3, então eu sei que ele é divisível por 6. Pronto. Se eu sei que ele é divisível por 2 e divisível por 3, eu sei que ele é divisível por 6. Bora testar? 372 dividido por 6. 3 não pode ser dividido por 6, mas 37 pode. 37 dividido por 6 dá 6. 6 vezes 6 dá 36. 37 menos 36 dá 1. Aí eu vou descer o número 2. 12 dividido por 6 dá 2. 2 vezes 6 dá 12. 12 menos 12 dá 0. Resto 0, divisão perfeita. O número é divisível por 6. Então, se ele é divisível por 2, ou seja, se ele é par, e se ele é divisível por 3, você somou os algarismos, então ele é divisível por 6. Certo? Então, já sabemos como um número é divisível por 2 se ele for par. Já sabemos como um número é divisível por 3 se a soma dos seus algarismos for múltiplo de 3. Já sabemos quando é que um número é divisível por 5, quando ele termina em 0 ou 5. Já sabemos quando é que um número é divisível por 6. É quando ele for divisível por 2 e 3 ao mesmo tempo. Eu faço o teste do 2 e o teste do 3. Se ele passar nos dois, então ele passou no teste do 6. Certo? Quando é que um número é divisível por 10? A gente também já sabe, quando ele termina com 0. Terminou com 0, só um 0 no final já é divisível por 10. Agora vamos para o 9, para depois chegar no 4 e no 8. Tá certo? Vamos lá. Limpando aqui a tela. Quando é que eu sei que um número é divisível por 9? A regra é a mesma do 3. Você vai ter que somar os algarismos. Ó, de novo, você vai ter que somar os algarismos. Mas a soma dos algarismos tem que ser múltiplo de 9. Ou seja, a soma dos algarismos tem que dar um número que é múltiplo de 9. Portanto, lá vai. Vamos pegar um número aqui, qualquer. Deixa eu ver. 549. 549. Esse número é divisível por 9, para não ter que fazer aquela divisão, né? Porque, pô, aquela divisão é chatinha. Para não ter que fazer qualquer divisão grande, eu faço o seguinte, vamos somar os algarismos? Vamos somar os algarismos. 5 mais 4 mais 9. 5 mais 4, 9. Mais 9, 18. O resultado disso aqui é 18. 18 está na tabuada do 9? Está. Né? Se você não lembra, veja, é bom memorizar a tabuada. Mas se você não lembra, lá vai você. 9 vezes 1, 9 vezes 2. 9 vezes 1 igual a 9. 9 vezes 2 igual a 18. Pronto, 18 está na tabuada do 9. Está assim. Então, 18 é divisível por 9. Se 18 é divisível por 9 e 18 é a soma dos algarismos, então este número é divisível por 9. Ele é divisível por 9. Se você fizer a divisão por 9, você vai ter lá um número adequado. Né? Então não vai ter resto. Né? Bora ver? Só para provar. Bora ver. 549 dividido por 9. Não dá para começar com 5, começa com 54. 54 dividido por 9 dá 6. 6 vezes 9, 54. 54 menos 54, 0. Aí você vai baixar o 9 aqui. 9 dividido por 9 dá 1. 1 vezes 9 dá 9. 9 menos 9, 0.
Pronto, divisão perfeita, resto zero. Se você pegar 549 coisas e dividir entre 9 pessoas, cada uma receberá 61 coisas. Pronto, ok? Na prova, você talvez seja perguntado de novo, lembrar, ó, fulano quer saber se o número é divisível por 9, né? A pergunta pode não ser direta, a gente vai precisar explicar isso um pouco mais quando a gente vier com problemas aqui embaixo, problemas de divisibilidade aqui embaixo, tá certo? Bora lá. Como eu sei que um número é divisível por 4? Como é que eu sei que um número é divisível por 4? A gente tem que analisar os dois últimos algarismos. Então imagina um número. 55.728.248. Olha que número grande. Aí você faz, meu Deus do céu, João, é absurdo analisar esse número todo para saber se ele é divisível por 4. Para você saber se um número é divisível por 4, você só precisa dividir os dois últimos algarismos. Tá vendo aqui? 48. O número é grande, ok, mas termina com 48. Esse 48, ele é divisível por 4. 48 é divisível por 4. Se você pegar e dividir 48 por 4, vê. 48 dividido por 4. 4 dividido por 4 dá 1. 1 vezes 4, 4. Sobra 0. Desce o 8. 8 dividido por 4 dá 2. 2 vezes 4 dá 8. 8 menos 8, 0. Este número 48 é divisível por 4. Viu? Ó, aqui. Ele é divisível por 4. Se ele é divisível por 4, então todo o número grandão é divisível por 4. Qualquer número na eternidade que termine com 4 ou 8, ele é divisível por 4. Certo? Então, para você saber se um número é divisível por 4, você tem que analisar os algarismos das dezenas e unidades, ou seja, os dois últimos algarismos do número. É só analisar isso, os dois últimos algarismos do número. Se aqueles dois últimos algarismos do número forem divisíveis por 4, então o número todo vai ser. Tá bem? E quando é que eu sei que um número é divisível por 8? Um número é divisível por 8, a gente vai fazer a mesma análise, só que não com os dois últimos algarismos, e sim com os três últimos algarismos. Veja só. Para eu saber se um número é divisível por 8, eu vou pegar os três últimos algarismos. Nesse caso aqui, 248. Pronto, tá aqui, ó. 248. O que é que eu vou fazer? Eu vou fazer 248 dividido por 8. Certo? Ó. 248. 24 dividido por 8 dá 3. 3 vezes 8, 24. 24 menos 24, 0. Vou descer esse número 8. 8 dividido por 8 dá 1. 1 vezes 8 dá 8. 8 menos 8, 0. Esse número aqui também é divisível por 8. Também é divisível por 8. Ok? A única diferença é, de novo, vamos limpar a tela para lembrar você isso, certo? Você tem um número muito grande, 2.470 e, sei lá, 76. Pronto. Deixa eu fazer uma coisa aqui. 2.472. É melhor. Para analisar se ele é divisível por 4, eu vou analisar os dois últimos algarismos. 2, 7, 2. 72 pode ser dividido por 4? Pode. 7 por 4, 1. 1 vezes 4, 4. Sobra 3. Desce o 2. 32 dá 8. 18 dividido por... Pronto. 8 dividido por 4, 32. Para 32, 0. Então, beleza. Esse cara é divisível por 4. Eu analisei os dois últimos números. Mas, para saber se ele é divisível por 8, eu tenho que analisar os três últimos números. Ó, vamos pintar de verde agora. Os três últimos números. Então, 472. 472 dividido por 8. 47 dividido por 8 dá 5. 5 vezes 8 dá 40. 47 menos 40 dá 7. Desço o número 2. 72 dividido por 8 dá 9. 9 vezes 8, 72.
resto 0. Ele também é divisível por 8. Este número, 2.472, ele é divisível por 4 e ele é também divisível por 8. Simples assim. Todo número divisível por 4, ele também é divisível por 8? Não, nem todo. Mas todo número que é divisível por 8, ele é divisível por 4. Porque o 8 é divisível por 4. Se o 8 é divisível por 4, aqueles múltiplos de 8 também são múltiplos de 4. Vou dar um exemplo de um número que é divisível por 4, mas não é divisível por 8, certo? 2.348. 2.348, certo? Dá uma olhada. Se você pegar o 48 e dividir por 4, você sabe que dá 12. A gente já fez esse cálculo, resto 0. Então ele é divisível por 4. Esse número é divisível por 4. Mas se você pegar os três últimos números, 3, 4 e 8, 3, 4 e 8, vamos dividir por 8. 3, 4 e 8 dividido por 8. 34 dividido por 8 dá 4. 4 vezes 8 dá 32. 34 menos 32 dá 2. Desce o número 8 aqui para baixo. Tá aqui, pá. 28 dividido por 8 dá 3. 3 vezes 8 dá 24. Sobra 3. Então, ele é divisível por 4, mas ele não é divisível por 8. Esse número é divisível por 4, mas não por 8. A gente analisou tudo que era possível analisar sobre como eu descubro se um número ele é divisível por outro número. Então lá vai. Quando o número é divisível por 2, ele é par. Quando o número é divisível por 3, a soma dos seus algarismos tem que ser também divisível por 3. Para analisar se um número é divisível por 4, eu só preciso analisar os dois últimos algarismos. A dezena e a unidade, eu divido ela por 4. Se ela for divisível por 4, o número todo é. Para um número ser divisível por 5, eu olho para ele, bato o olho nele se ele terminar em 0. Ou se ele terminar em 5, ele é divisível por 5. Para um número ser divisível por 6, ele tem que ser divisível por 2 e por 3. Para um número ser divisível por 8, eu analiso os três últimos algarismos. Três últimos. Se esses três últimos algarismos divididos por 8 são exatos, são divisíveis por 8, então o número grande é divisível por 8. 9. Quando é que eu sei que o número é divisível por 9? Quando a soma de seus algarismos for um múltiplo de 9. Percebeu que só é no caso do 3 e do 9 que a soma dos algarismos importa? Só é no caso do 3 e do 9 que você vai ter que usar a soma de algarismos, vai ter que somar os algarismos, certo? E quando é que ele termina com... Como é que ele é divisível por 10? Quando ele termina em 0. Aí aqui embaixo ele já explica o seguinte, se um número termina em 0, ele é divisível por 10, né? 380 é divisível por 10. 4.800 é divisível por 10. Mas o 4.800 também é divisível por 100. Se termina em 2 zeros, é divisível por 100. O número 18.000. O número 18.000, ele é, atenção, deixa eu trocar aqui a cor da caneta. O número 18.000, ele é divisível por 10, porque termina com 1 zero. Divisível por 100, porque termina em 2 zeros. E divisível por 1.000, porque termina em 3 zeros. Tudo que for divisível por 1.000 é divisível por 100. Tudo que for divisível por 100 também é divisível por 10. Certo? O 380 só é divisível por 10. Ele só pode ser dividido exatamente sem resto por 10. Ele não pode ser dividido por 100 e não pode ser dividido por 1.000 sem que haja algum resto, alguma coisa. Certo? Alguma sobra. Pronto, é isso. Olha só os critérios de divisibilidade. A gente já está aqui em 44 minutos. Eu acho que essa nossa aula, deixa eu ver se eu resolvo algumas coisas antes da gente liberar esse primeiro vídeo, porque esse é o primeiro vídeo do assunto da sua prova mensal, tá certo? Vamos prestar bem atenção a isso. Ó, essa questão 1 você já deve ter respondido, né, no livro. Considere o que se pede. Pega os números aí e me diz quem é divisível por quê. Quais são os números divisíveis por 2? Esse cara é divisível por 2. Eu vou chamar aqui A, B, C, D,
E e F. Pronto. Quem são os números divisíveis por 2? Esse aqui é divisível por 2, esse aqui é divisível por 2, esse aqui é divisível por 2. Então, os números B, C e E são divisíveis por 2. Quais são os divisíveis por 3? Ah, meu Deus, eu vou ter que somar todos os... Eu vou responder logo os divisíveis por 4, certo? Os divisíveis por 4. 0,8. Por que eu não analiso esse cara aqui? Por que eu já não analisei a letra A no caso do 8? Veja, 8 é um número par. Todo mundo que for múltiplo de 8 tem que ser par. Então, se eu já descobri quem são os pares, eu não preciso analisar os ímpares. Nunca na tabuada do 8 haverá um número ímpar. Nunca. 8 vezes 3, 24. 8 vezes 5, 40. É sempre número par. Então, eu não vou analisar os ímpares. Os pares são B, C e E. Então, vamos saber se eles são múltiplos de 4. Certo? Vamos saber se eles são múltiplos de 4. 8 termina no final 0,8. 0,8 é múltiplo de 4? É. 4 vezes 2, 0,8. Então, o B também é múltiplo de 4. Vamos ver o C. O C termina em 96. 96 dividido por 4. 1. Isso aqui, 1 não, perdão, 2. Né? 2 vezes 4, 8. 9 menos 8, 1. Baixo 16. 16 dividido por 4 dá 4. 24. 4 vezes 4, 16. Pronto. Então, beleza. É divisível por 4. O C também é divisível por 4. O E, ele termina em 82. Então, 82 dividido por 4. 8 dividido por 4, 2. Dá 0. Baixo 2 aqui. Certo? Desculpa, eu fiz do jeito rápido, não do jeito que eu costumo ensinar. 82 dividido por 4. 8 dividido por 4 dá 2. 2 vezes 4 dá 8. 8 menos 8, 0. Desce o 2 aqui para baixo. 2 dividido por 4 não tem como. Esse aqui é o resto. Então, esse cara aqui é divisível por 2, mas não é divisível por 4. Então, fica aqui BC. Certo? Vamos lá. Como é que eu sei se um número é divisível? Como é que eu sei se um número é divisível por 3? Eu vou ter que somar algarismos. E aí, ao somar algarismos, eu vou ter que fazer com todos, com ímpares e pares. Eu não posso mais selecionar, só os pares. Tá certo? Os pares eu já sei, são esses aqui. Esse é par, esse é par. Opa! Não, esse não, João. Esse não. Esse é par e esse é par. Deixei marcado aqui os pares. Veja só. Quais são os divisíveis por 6? Para eu descobrir os divisíveis por 6, lembra, eu tenho que descobrir os que são por 3 e por 2. Ou seja, eu preciso saber quem é divisível por 3 primeiro. Daqueles B, C e E, eu tenho que descobrir quem é divisível por 3. Então lá vou eu. Vamos testar o A. 1 mais 5, 6. Mais 3, 9. Mais 4, 13. Mais 5, 18. A soma desses algarismos dá 18. Se a soma desses algarismos dá 18, ele já é múltiplo de 3 e também é múltiplo de 9. Porque 18 é múltiplo de 3 e é múltiplo de 9. A letra A tanto é divisível por 3 como é divisível por 9. A letra B, 1 mais 2, 3, mais 3, 6, mais 4, 10, mais 8, 18. Ó, o zero não conta, né, na soma. Então aqui também a soma desses algarismos também dá 18. Então esse cara também é divisível por 3 e também é divisível por 9. E vai além. Ele já é divisível por 2 e é divisível por 3. Então ele também é divisível por 6. Tá? Para ser divisível por 6, tem que ser divisível por 2 e 3. Ok, o próximo número. 237.408.296. É grande esse número, certo? Lá vai. 2 mais 3, 5, mais 7, 12. Mais 4, 16. Mais 8, 24. Mais 2, 26. Mais 9, 35. Mais 6, 41. A soma desses números aqui dá 41. 41 não está na tabuada do 3.
3 vezes 13 dá 39. 3 vezes 14 dá 42. O 41 é um número primo, ele não está na tabuada do 3. Então esse número não é divisível por 3. Se ele não for divisível por 3, ele também não é divisível por 9. Porque se uma coisa não é divisível pelo 3, ela não pode ser divisível por nenhum múltiplo de 3. E o 9, ele é um múltiplo de 3. Certo? Então, a letra C não está nem nos divisores do 3, nem do 6, nem do 9. Certo? Vamos pegar esse cara aqui agora. 1 mais 2, 3. Mais 4, 7. Mais 2, 9. Mais 9, 18. Mais 5, 23. Pronto. A soma desses algarismos, 23. 23 não é múltiplo de 3. Então também não é múltiplo de 9. Então esse número já era ímpar, já não seria por 6. Ele não é nem divisível por 3, nem divisível por 9. Certo? Vamos ver esse outro número aqui. 7 mais 1, 8. Mais 2, 10. Mais 4, 14. Mais 8, 22. Mais 2, 24. Ótimo. 24 é múltiplo de 3. Então, ele está aqui e ele está aqui também. Porque ele já era par e agora eu descobri que ele é múltiplo de 3. Ele é divisível por 3. Mas 24 não está na tabuada do 9. Não está na tabuada do 9. Então, ele não é divisível por 9. Eu não vou colocar ele aqui na lista embaixo, divisível por 9, porque ele não é. Vamos agora para o último número. 2 mais 9, 11. Mais 7, 18. Mais 3, 21. Este número aqui, ele tem 21 como soma de seus algarismos. Isso significa que ele é divisível por 3, porque 21 está na tabuada do 3, né? 3 vezes 7 é 21. 21 está na tabuada do 3, então o número F é divisível por 3. Mas como ele é ímpar, ele não é divisível por 6, e como ele não está na tabuada do 9, ele não é divisível por 9. Pronto. Acabamos de analisar todos esses números. Beleza? Vamos testar mais uma antes da gente terminar. Faltam só 8 minutinhos para o final desse nosso vídeo. Então, olha só que legal aqui. Esse tipo de questão é bem interessante. Provavelmente uma dessa pode cair na sua prova. Determinado número é formado por 5 algarismos, sendo um deles um algarismo desconhecido e representado pela letra B, como pode ser visto a seguir. Então, o número é 34.500 e B2. A gente não sabe quem é B. O número é 34.500 e B2. Mas eu não sei quem é B. É um algarismo, eu não sei quem é. Aí olha a pergunta. Que valores B pode assumir para que o número seja múltiplo de 2? O número já é múltiplo de 2 independente de B. Independente de B, veja. Porque para ele ser múltiplo de 2, eu preciso que isso aqui seja par. Tá? Não é? Eu preciso que isso aqui seja par. Então ele já é par. Se no lugar de B tiver 0, no lugar de B tiver 1, no lugar de B tiver 2, no lugar de B tiver 3, isso não afeta o fato do número ser par. Então, quais são os valores que o B pode assumir? Quais são os algarismos que podem estar ali no lugar do B para que ele seja par, para que ele seja múltiplo de 2? Ali pode estar 0, ali pode estar 1, ali pode estar 2, ali pode estar 3, ali pode estar o 4, ali pode estar o 5, ali pode estar o 6, ali pode estar o 7, ali pode estar o 8, ali pode estar o 9, não importa. Qualquer algarismo que você coloque ali, esse número sempre vai ser múltiplo de 2. Porque para ser múltiplo de 2, eu só preciso analisar isso aqui. Ok? Então, que algarismo eu coloco no B para que o B seja múltiplo de 2? Qualquer um. Qualquer um, por quê? Porque ele já é múltiplo de 2, porque termina em 2. Certo? Bora lá. Então, meu amigo, 34.500 e B2. Bora. 34.500 e B2. Ok. Quais valores o B pode assumir para que ele seja divisível por 3? Divisível por 3. Perceba.
eu vou somar todos os algarismos. Eu vou somar 3 mais 4, mais 5, mais B, mais 2. Veja a soma. 3 mais 4, 7, mais 5, 12, mais 2, 14. Então, veja só. 14 é a soma de todos os algarismos menos o B. Então, vai ficar 14 mais B. Ora, eu sei que a soma dos algarismos tem que ser múltipla de 3. Quais são os números os algarismos que eu posso colocar somando o 14 para que ele dê múltiplo de 3? Quem são os múltiplos de 3 na tabuada? Veja só. 3 vezes 1, 3 vezes 2, 3 vezes 3, 3 vezes 4, 3 vezes 5, 3 vezes 6, 3 vezes 7, 3 vezes 8, 3 vezes 9, 3 vezes 10. Vamos brincar aqui. 3 vezes 1, 3, 3 vezes 2, 6, 3 vezes 3, 9, 3 vezes 4, 12. Nenhum desses números me interessa. Por quê? Porque o B tem que ser um algarismo que será somado com 14. Então o resultado ou é 14 ou mais. Certo? Então esses números aqui não me interessam. Você vai ver por quê. 3 vezes 5, 15. 3 vezes 6, 18. 3 vezes 7, 21. 3 vezes 8, 24. 3 vezes 9, 27. 3 vezes 10, 30. Pronto. E eita, desculpa, eu estou aqui embaixo atrapalhando, né? Ó, tá aqui. Perceba, 14 mais 1. 14 mais 1 dá 15. Ó, 15. Certo? Então, esse número B pode ser 1. O B pode assumir o valor 1. Se o B for 1, então a soma de todo mundo dá 15. Certo, mas para a soma de todo mundo dar 18, para a soma de todo mundo dar 18, o B tem que ser 4. Então, o B pode assumir o valor 1, o B pode assumir o valor 4. Porque 14 mais 4 dá 18, o que daria um múltiplo de 3 também. O que é que eu preciso somar ao 18? Ao 18 não, ao 14, perdão, para dar 21. Você pode perguntar assim, peraí, João, por que 14? Porque eu somei os outros números, né? Ó, 3 mais 4, 7. 7 mais 5, 12. 12 mais 2, 14. Ou seja, só os algarismos que já estão aí, que a gente já conhece, dá 14. Mais o valor do B, que eu não sei qual é. É isso que ele está perguntando. Quais são os valores do B que eu posso preencher ali, naquela lacuna, que eu posso preencher aqui naquele número desconhecido, que vão fazer o número ser múltiplo de 3. Você lembra que para ser múltiplo de 3, tem que somar os algarismos e tem que dar um múltiplo de 3. Foi por isso que eu fiz a tabuada do 3, para ver os múltiplos de 3. 14 mais 1 dá 15. 14 mais 4 dá 18. 14 mais 7 dá 21. Ah, mas 14 mais 10 dá 24. Certo, mas 10 não é um algarismo. 10 é um número com 2 algarismos. E eu só tenho espaço para um algarismo no B. O B é o espaço de um algarismo. Então, ou vai ser 1, ou vai ser 4, ou vai ser 7. Porque aqui, ó, 14 mais 1 dá 15, 14 mais 4 dá 18, 14 mais 7 dá 21. Ou seja, os três números que podem ser usados ali no B para que o número seja múltiplo de 3, 1, 4 e 7. Ok? E ainda vou mais. A pergunta lá embaixo, a letra D, para que ele seja divisível por 9. Para que ele seja divisível por 9, a soma dos algarismos tem que dar um múltiplo de 9. A única soma que dá um múltiplo de 9 é essa aqui, ó. 14 mais 4. 14 mais 4 dá 18. Então, aqui, para ele ser divisível por 9, esse número aqui tem que ser 4. O único algarismo que cabe ali na posição B é o número 4. E tudo bem, o que é que eu faço para ele ser múltiplo de 4? O que é que eu faço para ele ser múltiplo de 4? Lembra qual é a regra do múltiplo de 4? Lembra sim. A regra do múltiplo de 4 é o seguinte: os dois últimos algarismos têm que ser múltiplos de 4. Portanto, esses dois algarismos têm que ser múltiplos de 4.
0,2 é múltiplo de 4? É divisível por 4? Não. Então esse cara não pode ser 0. 1, 2, 12 é divisível por 4? É. 12 é divisível por 4. Então esse número pode ser 1. Isso vai acontecer com todos os algarismos ímpares. Veja só que interessante. 22 não é divisível por 4. 32 é. Então aqui eu posso botar o número 3. Aí veja só, 42 não é divisível por 4, mas 52 é. 62 não é divisível por 4, mas 72 é. 82 não é divisível por 4, mas 92 é. Então, os divisíveis por 4, você reconhece a última unidade de 20 em 20. De 20 em 20, eles voltam a ser divisíveis por 4. A cada 20 em 20, eles voltam a ser divisíveis. Então, os números que eu posso colocar aqui no lugar de B para que sejam divisíveis por 4. 1, 3, 5, 7 e 9. Certo? 1, 3, 5, 7 e 9. Para que o nosso número 34.500B2 seja divisível por 4. Ok? É isso. Terminamos o primeiro vídeo. Esse é o primeiro vídeo. A gente vai ter outros vídeos, sim, para poder reexplicar toda essa matéria, inclusive com exercícios. Na próxima, a gente vai começar com problemas de divisibilidade. Problemas de divisibilidade. Tá certo? Aqui são os primeiros passos, mas daqui a pouco tem uns probleminhas. E eu preciso explicar algumas coisas para vocês. Tá? Já já a gente volta, se Deus quiser. Até lá. Um abraço.